A aula de hoje mergulha no universo do investidor moderado. Com esta aula, nós queremos aprender como pensa o investidor moderado, o que ele busca, quais são os investimentos, as características desses investimentos, mas, sobretudo, que vantagens e desvantagens esses investimentos têm. Então, fique com a gente e aprenda com o investidor moderado como investir, tá certo? Então, em 2 segundos estaremos de volta. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Pois bem, a aula de hoje, como falei, vamos fazer um mergulho ou dar um mergulho no universo do investidor moderado. Todos nós sabemos que cada tipo, cada perfil de investidor escolhe determinados investimentos por causa de suas vantagens, sobretudo, e pelo que eles podem render para si. Então, a gente vai conhecer a partir de agora, sem mais delongas. Então, vamos lá? Vamos ver, certo? Então, olha só. Você já sabe, você já aprendeu naquela aula sobre perfil de investidores, né? Que o investidor moderado, ele busca equilíbrio entre segurança, né? Manter o seu dinheiro protegido, mas também busca rentabilidade. E é aí que entra, portanto, não é, a maior tolerância ao risco do que o investidor conservador, como a gente viu na aula anterior. Mas ainda e sobretudo, este investidor moderado continua, digamos, defendendo, prezando, tá certo? Pela proteção do seu capital. Então, para esse investidor, o investidor moderado, é fundamental diversificar, né, em vários tipos, né, de investimentos. No entanto, né, esses investimentos devem oferecer um crescimento, mas, ao mesmo tempo, deve passar segurança para eles. Então, vamos aprofundar e saber quais são os investimentos mais indicados, não é, como seguros para esses investidores. Então, perceba aí na sua tela que o primeiro investimento indicado por eles, tá vendo aqui, é os fundos multimercados, né? Como aparecem esses fundos como uma das principais opções para o moderado, e ele caracteriza-se por ser aplicações em diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, câmbio e derivativos. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens desse tipo, não é, ou dos fundos multimercado? As vantagens é que a diversificação, a possibilidade de diversificar, equilibra risco e retorno ao mesmo tempo. E contam, né, com o apoio, com a orientação, com o trabalho de gestores profissionais, né, com boas estratégias de alocações. Além disso, oferecem flexibilidades, pois permitem alocar recursos em vários tipos de ativos, né, explorando oportunidades em diferentes mercados. Contudo, existem desvantagens, e a primeira delas é que esses fundos multimercados, né, podem cobrar taxas de administração e performances elevadas, o que pode naturalmente comprometer
a parte da rentabilidade. Esses fundos multimercados ainda podem apresentar volatilidade em cenários de crise, o que exige, claro, paciência e um horizonte de investimentos de médio e longo prazo. O segundo tipo de investimentos, né, adotados pelos moderados são os títulos de renda fixa. E enquanto títulos de renda fixa, o Tesouro IPCA+, ou as debêntures de empresas privadas oferecem, segundo eles, um retorno previsível. Bom, é claro, para quem busca segurança e ganhos acima da inflação, que é o caso dos moderados. Quais são as vantagens? O Tesouro IPCA+, oferece a garantia de rentabilidade real acima da inflação, protegendo o poder de compra desse tipo de investidor. Já as debêntures podem proporcionar rendimentos superiores à média do mercado em momentos de juros elevados, é claro. Mas também tem desvantagens, e aí estão elas. Com as debêntures, o risco de crédito é uma desvantagem. Portanto, se a empresa emissora enfrentar problemas financeiros, o investidor certamente vai sofrer perdas. Os títulos públicos, como o título IPCA, o Tesouro IPCA, podem apresentar variações no preço de mercado antes do vencimento, o que afeta a liquidez. Tá certo, pessoal? Então aí já vimos dois tipos de investimentos, tá certo? Em primeiro aqui os fundos multimercados e agora os títulos de renda fixa, como debêntures de empresas privadas e o Tesouro IPCA. Em ambos os casos aí, a gente sabe que tem as suas vantagens, mas também as desvantagens. E para quem busca segurança e rentabilidade, são opções apontadas pelos investidores moderados. Qual é o terceiro tipo de investimento para os moderados? O terceiro tipo são os fundos imobiliários, que também são procurados por este tipo de investidor. Por quê? Porque eles permitem que se invista em imóveis de forma indireta, em que, né, vão acabar recebendo dividendos mensais. Então, existem vantagens. Quais são as vantagens? A distribuição periódica de rendimentos. Todos os meses, esses rendimentos vai cair na conta do investidor e esses rendimentos são isentos de imposto de renda. A liquidez, né, maior do que a compra direta de imóveis. Uma coisa é você comprar um imóvel físico e para você revender fica complicado. No caso aqui dos papéis, né, dos fundos imobiliários, há uma, portanto, liquidez diária altíssima. Então, muito fácil, né, assim como é fácil comprar, também é fácil vender, na maioria dos casos. Há a possibilidade de diversificar o portfólio, né, com diferentes tipos de imóveis, como shoppings, você ser, né, um cotista de um fundo imobiliário de shoppings, ou de galpões logísticos, ou de escritórios. Então, você diversifica e isso é muito interessante. Também tem desvantagens. Os fundos imobiliários também estão sujeitos à variação do mercado financeiro, o que pode impactar o preço das cotas, tá certo? Outra coisa, se o setor imobiliário passar por uma crise, os fundos podem sofrer desvalorização, né? Impactando, portanto, no seu patrimônio. E, por outro lado, as taxas de administração e gestão podem reduzir os rendimentos, como a gente pode perceber aí. O quarto tipo de investimentos para os investidores
os investidores moderados são as ações de empresas consolidadas, empresas que realmente têm uma história, não é? Com uma tradição de sempre trazer lucros, de manter sempre um grande equilíbrio orçamentário, né, entre outras coisas. A coisa interessante aí, ou seja, a vantagem interessante desse tipo de investimento, né, das empresas ou das ações consolidadas, é que setores como o de energia, o de saneamento, o de alimentos, tendem a apresentar menor volatilidade e gerar dividendos quase que constantes. As vantagens, portanto, essas ações oferecem o potencial de valorização ao longo do tempo, distribuem dividendos de forma regular, dividendos de forma regular, e os setores mais estáveis são menos impactados pelas crises do mercado, né, da economia. As desvantagens é que as ações são investimentos de renda variável e toda renda variável implica em variações em riscos do mercado. As empresas mais consolidadas podem também sofrer quedas bruscas e o investidor precisa estar sempre disposto a aceitar a volatilidade de curto prazo em troca de retornos de longo prazo. Você tem que ter um pouco de estômago, viu, pessoal? Estômago. Bem, e o quinto tipo são os ETFs, que são fundos de investimentos que replicam índices de ações como o BOVA11 da Bolsa de Valores do Brasil ou de São Paulo e o S&P 500 lá dos Estados Unidos, que replica que as 500 maiores empresas americanas. Eu tenho cotas desse fundo, né, de investimento. Então, para o moderado, eles oferecem, os ETFs, exposição ao mercado de ações de forma diversificada com custos baixos. As vantagens é que eles proporcionam a diversificação instantânea, já que investem em várias ações simultaneamente. Tem baixas taxas de administração, tá certo? Isso é muito interessante. E oferecem liquidez, já que suas cotas são muito e bastante negociadas na bolsa. As desvantagens é que os ETFs estão sujeitos também à volatilidade, né? O sobe e desce da bolsa. Isso também significa que tem, portanto, momentos de queda, tá certo? E eles, claro, não oferecem a possibilidade de ganhos acima da média do mercado. Isso é muito importante que vocês saibam, né? Para depois não, digamos, achar que isso não foi alertado, não foi avisado para vocês. Então aí, pessoal, são algumas orientações, não é? Alguns esclarecimentos. A minha intenção aqui jamais foi de fazer, por exemplo, recomendação de investimento. Não. Esse aqui é um canal de educação financeira. É um canal que ajuda você a entender como é que o mercado funciona, tá certo? Por isso é importante que a gente entre ou traga esses detalhes aí nas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado. Se eu fui muito rápido, né, ou se não ficou alguma coisa muito clara, depois volta à aula, assiste ela de novo, tá certo? Compartilha com as pessoas, curte aí, pelo amor de Deus. Se você ainda não tiver inscrito, se inscreve, aciona o sininho para que todas as aulas que eu postar aqui no nosso canal, você possa, digamos, receber instantaneamente, tá certo? Então, desde já, eu agradeço profundamente a sua paciência e o seu, digamos, apoio, ok? Então, até a próxima aula.